tema de hoje, gente, é sobre impacto diagnóstico e terapêutico. Como pensar nisso, que a gente vai discutir ao longo dessa live, pode fazer o tutor economizar grana e você ter sucesso no tratamento. Uma das queixas que a gente mais escuta aqui nos nossos seguidores, nos nossos conteúdos, é dificuldade para a realização de exames, né? Que a tutor não autoriza, não tem condições, não quer, não entende a necessidade muitas vezes, né? E aí quase sempre o problema é na nossa comunicação, em fazer com o tutor entender a real necessidade daquele exame e compreender estes conceitos de impacto diagnóstico terapêutico são essenciais para que a gente realmente interprete com qualidade os nossos casos, não cometa erros relacionados ao excesso de diagnóstico, a diagnósticos que não existem, na verdade, e faça o melhor pelos nossos pacientes. Primeiro, vou perguntar para vocês, conhecem o conceito de impacto diagnóstico e terapêutico? Vocês já ouviram falar disso? Então, o que significa impacto diagnóstico e terapêutico, gente? Basicamente, é quando você solicita um exame. Esse exame, ele deve ter uma pergunta clara para responder quanto à abordagem diagnóstica ou quanto à terapia do teu paciente. Se você não consegue mentalmente, na hora do pedido do exame, esse exercício deve ser feito todo dia, toda vez que você está lá preenchendo uma requisição de exame, você deve estar pensando nisso. A pergunta que você quer responder com o exame, ela deve estar clara. Se a gente não partir desse primeiro preceito ao solicitar um exame, com certeza a nossa capacidade de interpretar o resultado já vai ser prejudicada. E isso não é uma coisa que nós, do raciocínio clínico VET, criamos. Esse conceito é bem difundido na medicina e, inclusive, na medicina, gente, eles trazem vários estudos, né? E hoje, na prática clínica, isso tem sido colocado mais em voga sobre o overdiagnosis. O que é isso? Exames excessivos que levam a um diagnóstico que, na verdade, ele é um achado de exame, não necessariamente o paciente tem um problema clínico. E esse é um outro problema, quando a gente não pratica esse raciocínio de solicitação de exames, de pensar no impacto diagnóstico e no impacto terapêutico. Por exemplo, se a gente atende vamos deixar bem estreito o exemplo, uma cadela shih tzu de 5 anos, fêmea, castrada, com sinais de estar urinando várias vezes em pequenas quantidades. Segundo o tutor, quando ela vai fazer xixi, dá para perceber que ela tem desconforto. Então, ela tem polaquiúria, disúria, e ele percebeu sangue na urina. Polaquiúria, disúria e hematúria. Uma cadela com estes sinais, quais são os exames que vocês solicitariam em primeiro lugar? Vamos supor que o tutor tem R$50 para gastar com exames. Ele diz que não tem mais naquele momento, naquele dia. O que você solicitaria? O que vocês solicitariam? Gente, quem respondeu hemograma ia comer bola no diagnóstico. Tá? Não que você não possa fazer um hemograma para avaliar esse paciente, mas com sinais de trato urinário inferior, uma urinálise vai trazer muito mais informações sobre o diagnóstico e sobre a conduta. Então, é um exame com maior impacto diagnóstico e terapêutico do que com o hemograma. Então, o hemograma, raramente, praticamente impossível, ele aumentar em doenças só do trato urinário inferior. É esperado alteração no hemograma em doenças do trato urinário superior, nas pielonefrites, por exemplo. Tá? Aqui falando nos dois principais diferenciais, cistite e pielonefrite. Só que do ponto de vista clínico, não são os sintomas que eu relatei aqui no exemplo. Então, gente, a urinálise traria muito mais informações para diferenciar infecção do trato urinário, inflamação, cálculos, que são os principais diferenciais. De inflamação e infecção, nem sempre a gente consegue concluir com uma urinálise. Na verdade, a conclusão vai se basear numa urocultura. Mas sinais de trato urinário inferior associados a piúria, bacteriúria e hematúria num exame de urina simples são bastante sugestivos de um diagnóstico de infecção do trato urinário. E se não tiver bacteriúria associada, é bastante sugestivo de um processo somente inflamatório, que é muito comum mais nas gatas e gatos do que nas cadelas. E no hemograma, não é esperada alteração.
a não ser que tenha doença do trato urinário superior. Mas se tiver doença do trato urinário superior, a clínica muda. O paciente fica apático, quase sempre tem febre, tem dor abdominal. Não é aquele cachorrinho, como eu trouxe a história da Shih Tzu de 5 anos, faceira, comendo bem, tudo certo, só com sinais de trato urinário inferior. Então, os exames que teriam maior impacto diagnóstico e terapêutico nesse caso são urinálise, ultrassonografia, e aí, na sequência, urocultura, conforme os achados, ou também poderia incluir nessa triagem inicial. Hemograma e bioquímica sérica, para avaliação geral desse paciente, tem utilidade, mas focado no problema, não ia ser impactante nem para o diagnóstico, nem para a conduta terapêutica. Então, é esse conceito de impacto diagnóstico terapêutico que eu quero trazer para vocês. Isso quer dizer, então eu não preciso nunca mais fazer hemograma e bioquímica sérica quando eu tiver um paciente com hematura e disúria. Não é isso que a prof está dizendo. Eu estou dizendo que os exames com maior impacto diagnóstico e terapêutico vão ser a urinálise e a ultrassonografia, certo? E o que eu já vi muitas e muitas vezes aqui nos casos que a gente acompanha do Brasil inteiro, nos meus alunos de graduação, que acabam muitas vezes trazendo esse tipo de feedback, é que é realizado um hemograma, às vezes faz hemograma, LT e creatinina, aquele pacote engessado, aquele perfil reduzido, que é o mais baratinho lá, que tem no formulário do laboratório, que tu vai lá e assinala pacote X. Aqui é o cirúrgico reduzido, o nome desse pacote. E isso vicia. A pessoa para de pensar por que ela está pedindo exame. Ela simplesmente viciou em pedir esse perfil X. Então, essa é um dos pontos iniciais e fundamentais aqui desse conteúdo. E para isso, a gente precisa trabalhar muito o nosso raciocínio clínico, entender de diagnóstico complementar laboratorial de exames de sangue, saber interpretar, saber correlacionar com os dados do nosso paciente, entender de diagnóstico por imagem, o que você está solicitando, o que dá para ver nesse exame que você está solicitando, qual o impacto do achado, que pergunta você quer responder com esse exame. Esse é o ponto-chave dessa live, gente. Qual é a pergunta que você quer responder com o exame? Na medicina, gente, existe muitos estudos e um trabalho em cima disso. Tem muitos médicos que não sabem disso ou não praticam, mas que o excesso de exames, a realização de exames sem uma motivação de impacto diagnóstico ou terapêutico, ela gera diagnósticos incorretos, aumenta a morbidade de pessoas que têm efeitos colaterais de medicamentos que elas não precisariam tomar, de lesões pós-cirúrgicas, de pessoas que passam por cirurgias que não precisariam passar, e até mesmo aumento da mortalidade. Então, é algo que a gente precisa olhar. A solicitação de exames, gente, ela deve obedecer à ordem do nome do bagulho, que é exame complementar. Então, quando o paciente entra no consultório e você já está assinalando aquele pacote X da solicitação do exame do laboratório que você usa, as chances são que você não está exercitando a prática clínica de forma correta, que é uma boa anamnese, um exame físico detalhado, realmente detalhado e bem executado. A partir daí, você elenca os diagnósticos diferenciais. Os diferenciais, eles vêm antes dos exames complementares. É pela anamnese e história clínica, pela tua avaliação clínica, que inclui anamnese, história clínica e exame físico. Depois de elencar os diferenciais, você vai solicitar exames, se necessário, para confirmar ou refutar aquelas hipóteses que você elencou do ponto de vista clínico. E o que eu tenho visto muito é solicitação de exames para ver se acha os diferenciais. O caminho inverso. Esse caminho dá errado. E é isso que a gente trabalha muito por aqui. Gente, a segunda coisa que eu queria conversar com vocês, tem um artigo da medicina veterinária. Da medicina tem um monte, tá? Mas eu separei esse aqui da veterinária. Então, olha aqui, gente. Esse estudo, ele avaliou no diagnóstico por imagem a probabilidade, a acurácia e impacto diagnóstico. E aí eles batizaram com o termo nessa revista aqui, ó, para quem quiser, aqui tá DOI do artigo, todos os detalhes para procurar. É um artigo que está aberto aí se você procurar no Google Scholar, já consegue encontrar. E olha só o que eles encontraram, o que eles batizaram, achei sensacional. Incidentaloma. Eu traduzi do inglês isso, né? Mas incidentaloma, eles batizaram
sobre descobertas incidentais que podem complicar uma investigação diagnóstica, podem confundir o clínico ou o proprietário do animal e contribuem para o aumento da morbidade e dos custos, sem nenhum benefício correspondente ao paciente, que é o nosso grande objetivo. E daí eles trazem um outro exemplo. Outro exemplo bem conhecido de incidentaloma é a ocorrência de hiperplasia de nódulos no fígado, baço ou glândulas adrenais em cães idosos. A frequência desses nódulos hiperplásicos e das neoplasias aumentam com a idade. E aí, o que eles trouxeram é que o número de exames ultrassonográficos indicados sem motivos aumentou os incidentalomas relacionados a NEL e alterações benignas, principalmente em fígado e baço. Então, eu achei esse termo bem legal, incidentaloma, que são achados incidentais, que eles não têm significado clínico. O paciente não tinha alterações clínicas que correlacionavam com esse achado, e aí isso trouxe mais mal do que bem para os pacientes que foram avaliados e um maior custo envolvido, né? Então, como a gente fez algumas pesquisas semana passada, não sei se vocês que estão aqui comigo acompanharam, mas uma das principais queixas, né, uma das principais dores do médico veterinário é não poder realizar todos os exames por limitações de custos. Então, eu trouxe, sempre que existe uma dor, né, quando a gente sofre algo, existe uma responsabilidade nossa com isso também, para que a gente discuta esses pontos, não no intuito de vocês não realizarem exames, mas raciocinarem qual pergunta que você quer responder com cada exame que você pede, para aí sim começar a solicitar exames com maior impacto diagnóstico e terapêutico. Quem aqui já atendeu algum paciente que não tinha sinais de doença do trato urinário, voltando a esse tema, e identificou bacteriúria? Bom, gente, eu estava perguntando sobre a bacteriúria assintomática, porque esse achado é muito comum na rotina, e pelo número de pacientes que começaram a passar por exames de urocultura sem queixa associada, sem justificativa, aumentou muito nos últimos anos. Deixa eu até falar alguns dados estatísticos aqui, ó. Taxas em estudos, né, epidemiológicos, taxas de 2,1% até 12% de bacteriúria subclínica, que é aquele paciente que tem cultura de urina positiva por método adequado de colheita, processamento, tudo certinho na coleta, e deu bacteriúria sem sinais. Sim, de 2,1% a 12%. Então, é um número importante de paciente. E ainda, esses mesmos autores falam que a bacteriúria subclínica ela não é incomum, mesmo naquele indivíduo sem fatores predisponentes. Quais são os principais fatores predisponentes e que a gente deve fazer uma cultura, mesmo num animal que não apresenta sinais de trato urinário inferior? Pacientes que apresentam hiperadrenocorticismo, que sabidamente é uma doença que vai diminuir a resposta imune e facilitar a ocorrência de infecção do trato urinário. Ele pode não ter sintoma, mas deve-se fazer uma urocultura. Pacientes com diabetes mellitus, o mesmo raciocínio, e ainda tem a glicosúria, né, que pode virar um meio de cultura lá na urina. Então, mesmo não tendo sinais, ele deve ser triado nesse sentido. Pacientes com doença renal crônica, como a tendência é alterar a capacidade de concentração da urina, o ideal é fazer urocultura, mesmo que ele não tenha sinais de trato urinário inferior, porque pelo processo de poliúria e redução da densidade urinária, a tendência é que facilite a infecção do trato urinário e que ela seja assintomática, tá? Então, alguns exemplos aqui, além daqueles com distúrbios neurológicos que alteram a capacidade de micção normal, bem como promovam retenção urinária. Então, esses pacientes devem-se fazer urocultura. Além deles, óbvio, os que têm sinais de trato urinário inferior. Fora esses pacientes, gente, se você detectar uma urocultura positiva, sem nenhuma comorbidade e sem nenhum quadro clínico de trato urinário inferior associado, a recomendação é que não se deve tratar. Além disso, a recomendação mais atual é que não se deve nem fazer urocultura nesses pacientes. Porque se até 12% podem apresentar essa alteração, e se apresentar não trata, não faz nada, por que a gente vai fazer esse exame como, sei lá, um perfil geriátrico? Sem nenhum outro critério de investigação diagnóstica, incluir a urocultura num perfil de um paciente idoso.
como solicitação de check-up. Isso pode causar um incidentaloma. Você identifica uma bacteriúria sem significado clínico, não é uma infecção do trato urinário, não está gerando mal para o paciente, não está gerando inflamação, sintomas, nem outras alterações, é um achado incidental, ou seja, um incidentaloma. Ciprofloxacino não é recomendado como terapia empírica, tá, gente? Teve mais gente que respondeu aqui, é muito comum o pessoal usar quinolona, né? Cipro, enro, marbo, dá-lhe quinolona na galera, sem urocultura, tá? Então, se vai fazer no escuro, se o tutor não te deixou fazer nenhuma urinálise, pelo menos faz tratamento empírico recomendado. Não vai dar tiro de canhão se você pode resolver com tapinha. Essa é a recomendação do consenso de 2019, é o que eu uso na minha prática clínica e muitos dos nossos alunos usam com sucesso. Por mais que o vendedor da Cipro, da Marbo, da Enro vai falar que é ótimo para a infecção no trato urinário, provavelmente é mesmo, mas você está ajudando a disseminar a resistência por aí. E a gente é responsável por isso, né? Pelo menos eu considero que sim. E a gente jura lá no dia da nossa... Quando a gente se forma, nossa, gente, estou com as palavras meio faltando na cabeça hoje. Quinolonas não tem recomendação de tratamento empírico, gente. O ideal é usar quinolona somente sob resultado de cultura e antibiograma. Se vocês perguntarem quem já fez estágio comigo, quem acompanha os meus casos ali no hospital, vocês vão ver que quase nunca uso quinolona e os meus pacientes vivem e se recuperam, tá? Então, é uma questão mesmo de hábito, de muitas vezes que você já viu fazer aquilo, aquela insegurança de mudar a conduta, né? Eu vejo muitos VETs ainda resistentes a continuar usando a quinolona, mesmo sabendo que deve-se evitar ao máximo o uso de quinolonas, ainda mais nesse momento delicado que o mundo está vivendo de pandemia, gente, a aceleração de instalação de resistência bacteriana devido à pandemia está sendo muito grande, e quanto mais a gente contribuir diminuindo esse impacto com os nossos pacientes, com os tutores que estão em contato com as bactérias daqueles animais em casa, melhor para o mundo, né? Para todos os seres humanos. Bom, outra situação que eu separei aqui, que eu vejo que é muito comum na rotina, é a coprocultura. A coprocultura, a cultura de fezes, é um exame com baixo impacto diagnóstico. Inclusive, isso foi tema de uma das newsletters, que são nossas comunicações de e-mail, comunicações técnicas por e-mail, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Foi o professor Paulo que escreveu esta matéria, vamos dizer, que é justamente sobre este artigo aqui, ó. Valor diagnóstico de culturas fecais em cães com diarreia crônica. E aí, o que os autores verificam, né? Os autores trazem que a cultura de fezes é um exame frequentemente solicitado e a utilidade desse exame ainda não foi totalmente esclarecida. Eu não coloquei a segunda etapa. Mas, nesse estudo, eles concluíram que a cultura de fezes não tem impacto diagnóstico na avaliação desses pacientes com diarreia aguda, com diarreia crônica. Não muda a conduta. Então, tem pouco impacto diagnóstico. Vou mostrar aqui para vocês, ó, uma vez uma aluna me mandou esse resultado. Repeti a coprocultura do cão que eu tratei semana passada, e apareceu Escherichia coli. Aí eu não quis printar toda a conversa, porque não ia dar para identificar quem é, né? E o que ela disse foi o seguinte, que ela não sabia o que fazer com esse resultado. Prof, estou em dúvida, não sei o que fazer com esse resultado, porque cresceu bactéria e eu já tratei com antibiótico. E aí eu falei para ela, por que tu fez esse exame? E ela me disse, não sei, para ver como é que estava. Eu já vi várias vezes essa resposta, aqui sem intuito de julgamento, gente. Mas quando a resposta para a pergunta, por que você fez esse exame, é não sei, para ver como é que estava, as chances são que a gente não sabe o que fazer com o resultado. Isso acontece muitas vezes na rotina por isso, porque a gente entra num câmbio automático ou está numa correria, acaba pedindo exame sem pensar direito e depois a interpretação ela vai ficar bastante comprometida, tá bom? Outro exame, gente, que gera muita treta e que ultimamente está se vendo que ele não é tão bom assim quanto a promessa inicial, é o SDMA. Eu vou compartilhar aqui de novo
O exame de SDMA, gente, ele veio com a promessa de ser mais específico do que a creatinina para a identificação, principalmente do paciente com doença renal crônica precoce. E aí, nesse estudo aqui de 2019, esse e vários outros que saíram em 2019, 2020, eles compararam o valor diagnóstico do SDMA, eu sempre confundo esse nome, cistatina C e creatinina, na detecção de redução da taxa de filtração glomerular. E eles concluíram, nesse e em vários outros estudos, que a confiabilidade para a detecção de doença renal e a precocidade entre creatinina e SDMA foi igual, e a cistatina C foi bem inferior. E aí vocês vão ver que os últimos estudos estão bem nesse sentido, meio que jogando a SDMA para escanteio, que ele não é tão bom assim quanto promete. Um outro exame que o impacto realmente diagnóstico e terapêutico ele tem sido questionado e que pouco muda a conduta esse resultado diante dessas novas evidências. Um último caso que eu lembrei agora recentemente, gente, foi de um paciente que tinha incontinência urinária, uma fêmea com incontinência urinária, e foi feita toda a abordagem de diagnóstico de exclusão, né, nesse sentido, né? Não tinha doença neurológica, nenhum indício clínico no exame neurológico, nem no diagnóstico por imagem, não tinha infecção, não tinha cálculo, não tinha nenhuma normalidade anatômica funcional que justificasse a incontinência urinária. E aí foi levantada a suspeita da incontinência urinária responsiva à reposição hormonal. Não sei se todos vocês já ouviram falar nessa condição clínica, mas é relativamente comum na nossa rotina. Inclusive, já foi um dos casos dos VETS VIP, né, que são aqueles casos semanais que a gente discute. Como eles não tinham certeza de como conduzir a investigação, foi solicitado um exame de dosagem de estrógeno. Essa cadela era castrada. O que vocês acham dessa situação? Qual o impacto diagnóstico desse exame? O que é esperado no resultado de dosagem de estrógeno de uma cadelinha castrada? E o que é esperado no diagnóstico de uma paciente com incontinência urinária responsiva à reposição hormonal? Vai estar baixo depois da castração. Já é esperado. O valor, ele é baseado em castrada e não castrada, o valor de referência. Tá? Não lembro qual é o ponto de corte, mas é assim, cadelas castradas abaixo de X. E ponto. Então, naquela que tem incontinência urinária que vai responder à reposição de estrógeno, o valor de estrógeno é igual em qualquer cadela castrada. Ou seja, é um exame com impacto diagnóstico zero na conduta em um caso como esse. Na verdade, o diagnóstico é terapêutico nesse caso, gente. Olha o nome da doença. Incontinência urinária responsiva à reposição hormonal. Uma vez até era chamado de secundário ao hipoestrogenismo, mas justamente porque cadelas que respondem e que não tem nada clinicamente tem o mesmo valor de estrógeno, é que até o nome da doença mudou. Eu acho que para resumir assim essa live, se vocês saírem com isso na cabeça, eu vou ser uma professora muito feliz hoje. É que cada exame que você deve pedir, ele deve responder uma pergunta. Lógico que para responder essa pergunta, você deve ter feito uma anamnese, uma história clínica, um exame físico bem feito e levantado hipóteses. E a partir daí, você vai selecionar exames que confirmam ou refutam tal hipótese e que respondem as perguntas que você tem dúvida quanto ao diagnóstico. Então, esse é o ponto central deste conteúdo de hoje. De impacto diagnóstico e terapêutico, então, era este o recado que eu tinha para vocês hoje. Agradeço fortemente a contribuição, a participação de todos vocês. Obrigada, gente. Obrigadão. Um beijão.